E se tudo aquilo que você aprendeu sobre fé não for exatamente como parece, uma instituição que atravessou séculos, sobreviveu a guerras, dominou reinos e moldou o destino de bilhões de pessoas. Mas também uma história marcada por poder, silêncio e perguntas que muitos têm medo de fazer. Hoje, você vai conhecer a história da Igreja Católica e entender um dos temas mais controversos, a questão das imagens e a adoração. E no final, talvez você nunca mais veja a fé da mesma forma. Tudo começa com o homem, Jesus Cristo, sem riquezas, sem exércitos, sem templos luxuosos, apenas palavras. Palavras que falavam de amor, perdão e um relacionamento direto com Deus. Seus seguidores eram pessoas simples, pescadores, trabalhadores comuns, e não existia religião organizada como conhecemos hoje. Não havia imagens, não havia hierarquia, não havia poder político. A fé era pura, direta e pessoal. Mas isso não duraria para sempre. Após a morte de Jesus, seus discípulos começaram a espalhar sua mensagem. Mas o mundo não estava pronto. O Império Romano via os cristãos como uma ameaça. E então começou a perseguição. Cristãos eram presos, torturados, mortos. Mas mesmo assim, a fé crescia. Quanto mais tentavam destruir, mais ela se espalhava. Até que algo inesperado acontece. No ano 313, o imperador muda tudo. Constantino, ele legaliza o cristianismo. E o que antes era proibido, se torna aceito. Pouco tempo depois, a fé cristã deixa de ser perseguida e passa a fazer parte do poder. E é aqui que muitos acreditam que tudo começou a mudar. A simplicidade dá lugar à estrutura. A fé dá lugar à instituição. E nasce a igreja como organização. Com o tempo, surge a figura do Papa, dos bispos, das regras. A Igreja Católica se torna cada vez mais influente. Ela passa a definir doutrinas, controlar ensinamentos e influenciar decisões políticas. E com poder vem responsabilidades. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se torna a maior autoridade do mundo. Reis obedeciam, povos temiam, e questionar era perigoso. A Bíblia não era acessível a todos, e o conhecimento ficava nas mãos de poucos. Algumas práticas começam a surgir. Venda de indulgências, penitências e rituais complexos. E muitos começam a se perguntar: isso ainda reflete o que Jesus ensinou no século XVI? Um homem decide questionar tudo. Martinho Lutero, ele denuncia práticas da igreja e defende algo simples. A salvação vem pela fé, e a Bíblia deve ser acessível a todos. Seu protesto dá início à Reforma Protestante, e o cristianismo nunca mais seria o mesmo. E então chegamos ao ponto mais sensível. As imagens dentro da tradição católica, existem esculturas, quadros, representações de santos. A igreja ensina que não se trata de adoração, mas de respeito e lembrança. Por outro lado, muitos cristãos acreditam diferente. Eles afirmam que qualquer forma de imagem pode levar à idolatria, e a adoração deve ser somente a Deus. E usam passagens bíblicas como base. Para esses grupos, a fé deve ser direta, sem intermediários, sem símbolos físicos, apenas entre o ser humano e Jesus Cristo. Esse debate continua até hoje. De um lado, a tradição, do outro, a interpretação literal das Escrituras. E milhões de pessoas seguem cada uma dessas visões. Mas a verdade é que cada lado acredita estar certo. Essa é a pergunta central. A fé é algo institucional ou algo pessoal? Muitos acreditam que a verdadeira fé não depende de igrejas, nem de objetos, nem de líderes humanos, mas sim de um relacionamento direto com Deus. Hoje, a Igreja Católica continua sendo uma das maiores instituições do mundo, com presença global, milhões de fiéis e influência cultural enorme. Mas também continua sendo alvo de debates. E perguntas continuam sendo feitas.
No fim, a questão não é atacar uma religião, mas refletir. Você segue por tradição ou por convicção a fé verdadeira? Não está em imagens, nem em estruturas, mas o coração. E principalmente em seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Se esse conteúdo te fez pensar, comente aqui embaixo. E lembre-se, a verdade nem sempre é confortável, mas sempre vale a pena ser buscado.